Em agradecer ao Embratur Lab, né, que é por causa dessa parceria com a Embratur Lab, que é o nosso laboratório de inovação aqui da Embratur, que a gente está colocando o CAE na rua, né, para que a gente consiga mapear as experiências. E eu também gostaria de convidar aqui a nossa diretora de marketing da Embratur, Jaqueline Gil, que está presente hoje, só para dar umas boas-vindas, antes da gente iniciar oficialmente a apresentação desse novo projeto. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Um prazer enorme ver essa conversa acontecendo e a nossa proposta aqui, uma parceria enorme entre a área de experiências e o Embratur Lab, que é a nossa área de inovação, acontecendo. Então, obrigada, Edivaldo, a equipe toda que está aqui nos acompanhando. Obrigada, Mônica Sami, a gerente da área, e ao Matheus, que lideram esse processo aqui na nossa equipe. E eu acho que o ponto principal aqui da minha fala é, além de desejar uma excelente conversa para todos vocês e excelentes trocas, dizer o quão afinado está o tema de experiências com a demanda internacional. Então, o nosso papel é levar o Brasil com o melhor que temos para os mercados internacionais, mas a gente, obviamente, precisa fazer isso alinhado com a demanda, o que a demanda internacional quer comprar. E muito em breve a gente vai divulgar os resultados completos de uma pesquisa grande de mercado internacional que fizemos em 11 países, que são os mais estratégicos para a emissão de turistas ao Brasil, e não resta nenhuma dúvida de demanda por parte dos consumidores de que a temática é experiências. A pesquisa deixa isso absolutamente claro e as experiências cada vez mais diversificadas compondo uma viagem, ainda que essa viagem tenha algum interesse específico do turista, esse turista busca também mesclar e diversificar o que ele faz no local da visita com experiências de qualidade e onde ele consiga imergir na cultura local, descobrir novidades, o tema curiosidade é muito presente e, por fim, sempre trabalhar com a percepção do lazer e do bem-estar. Então, eu faço aquela experiência, mas eu também estou sempre buscando fortalecer a minha saúde mental, fortalecer o meu bem-estar, fortalecer o que aquela viagem pode trazer de bom para mim como um turista estrangeiro. Então, com essa mensagem, eu digo que estamos bem alinhados e esse trabalho é necessário de aprimoramento das experiências para o que a gente leva para o exterior. Então, caprichem todos para que a gente possa levar o que temos de melhor aqui no Brasil. Um beijo para vocês e bom encontro nesta manhã. Pessoal, então agora que a gente já deu as boas-vindas oficiais aqui ao nosso evento, vou começar aqui uma breve apresentação sobre a Embratur e sobre esse projeto, e depois vou convidar nossos colegas da Destinos Inteligentes para daí sim fazer um aprofundamento na plataforma e explicar como que é o preenchimento, né, e como é que a gente vai utilizar o CAE para mapear essas experiências para o mercado internacional. Então essa é a nossa agenda de hoje. Nós iremos fazer aqui, né, uma apresentação agora da Embratur e do projeto, depois a gente apresenta a ferramenta e, por fim, finalizamos aí com perguntas. Então, quem é a Embratur, né? A gente sempre gosta de começar com essa explicação, porque às vezes a gente acha que todo mundo nos conhece, né? E às vezes algumas pessoas que podem estar aqui hoje não sabem exatamente o que a Embratur faz, né? Então, antes de tudo, novamente, eu sou o Matheus, eu sou assessor de experiências e competitividade internacional, junto com a nossa gerente, Mônica Sâmia, que também está aqui hoje de manhã. A gente faz, né, toda essa parte de coordenação dos segmentos e das experiências para colocá-las na vitrine do mercado internacional. Sou mestre bacharel em turismo, né, e trabalho aí na Embratur nessa parte de experiências. E a Embratur, gente, ela, desde 2020, deixou de ser uma autarquia, deixou de ser o Instituto Brasileiro de Turismo e se tornou, no ano de 2020, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Então, hoje a Embratur ela é uma empresa privada com fins públicos e a gente brinca que a Embratur é a grande agência de marketing do Brasil no exterior. Então, desde 2003, quando surgiu o Ministério do Turismo, a atribuição da Embratur ela mudou. Então, hoje, e desde 2003, a Embratur ela é responsável apenas pela promoção do turismo brasileiro no exterior. Nós não fazemos a promoção do Brasil, né, dentro do Brasil, nós não cuidamos de políticas públicas, a gente é, sim, uma grande agência de marketing, de publicidade, para levar e promover as experiências e os destinos turísticos brasileiros nos nossos mercados estratégicos lá fora, seja na América do Sul, seja na Europa, seja nos Estados Unidos,
Ásia, né, em todos os outros continentes. Então, esse é o grande papel da Embratur, e além da gente fazer essa promoção internacional por meio de feiras, por meio de eventos lá fora, por meio de press trip, por meio de fantura, a gente tem uma gama, né, de ferramentas. A Embratur, ela também cuida da imagem do país internacionalmente. E também somos responsáveis por fazer a gestão da marca Brasil, né? Inclusive fica aqui o convite para que todos utilizem a marca Brasil em seus negócios, em suas experiências, em seus destinos. A marca Brasil é a nossa marca utilizada para promoção internacional. Então, todos os turistas que estão lá fora, eles, quando vêm o Brasil, eles veem essa marca, né, que representa as nossas fortalezas, a nossa cultura e a nossa natureza. Então, as cores verde, azul e amarelo são representantes da nossa natureza, as cores vermelho, laranja e branco da nossa cultura. E todos aí ficam convidados a também utilizar a marca, é só entrar no nosso site, né, visitbrasil.com/marca Brasil, fazer o download da marca e utilizar em todos os seus materiais promocionais, sites, né, podem utilizar para fazer a promoção aí dos seus negócios aliadas com a nossa promoção internacional. E a nova Embratur, né, a nossa gestão é uma gestão que também traz aí consigo vários valores, né? Então é uma gestão mais sustentável, então a gente está trabalhando com a questão da sustentabilidade, do turismo regenerativo como prioridade aqui na agência, né? Então criamos uma coordenação de sustentabilidade, de ESG, para olharmos para esse tema com mais carinho. É uma gestão com mais transparência, é uma gestão que está trabalhando com mais autenticidade e diversidade, é uma gestão que é orientada por dados e inovação, novamente, né, reforçando que esse projeto do CAE existe também, né, por causa de uma parceria da nossa gerência de experiências com o laboratório de inovação da Embratur, que é o Embratur Lab. Então, mais uma vez, o agradecimento ao Edivaldo, a sua equipe, ao Embratur Lab, por conseguirem colocar, né, esse projeto em ação. E é uma Embratur mais sinérgica, né, que quer trabalhar em sinergia com os destinos, que quer trabalhar em sinergia com as experiências, com os territórios. Por isso que estamos aqui hoje também fazendo esse webinar para a gente estar próximo de vocês. E sobre o CAE, né? Antes da gente entrar nas especificações do CAE, é sempre muito bom também explicar por que nós decidimos trabalhar com o tema de experiências, né? Então, a gente tem uma evolução da promoção do turismo. Antes, era muito pautada em promover destinos e segmentos, né? Então, a gente promovia, por exemplo, venha para o Brasil fazer sol e praia em tais e tais e tais destinos, né? Só que isso é muito abrangente, né? Então, a gente não conseguiria trazer um foco para os negócios. Porque as experiências, pessoal, elas não são nada mais, nada menos do que os negócios, né? E é o que o turista ele vive, é o que o turista ele faz no destino. Então, cada vez mais a nossa promoção está sendo pautada por aquilo que o turista pode fazer no destino, ou seja, as experiências que vocês aí do outro lado da tela oferecem para os visitantes. Então, a experiência ela tem o foco nas pessoas, né? Ela tem o foco tanto no turista que vai usufruir dela, como no próprio empreendedor que oferece essa experiência. Ela é o que o turista vive no destino, né? E ela muitas vezes mescla diferentes nichos e segmentos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma experiência gastronômica numa praia, eu estou falando de vários segmentos ao mesmo tempo, né? Então, eu não estou mais fazendo uma promoção de um segmento específico, eu estou fazendo aí uma promoção mesclada. A experiência, ela conecta o visitante com a vocação do destino, ela gera memória, pertencimento, engajamento e emoções, e ela depende muito de fatores objetivos, né, que é o recurso que você monta o teu produto, a tua experiência, e subjetivos também, porque ela precisa gerar esse engajamento. E, obviamente, o mais importante de tudo, a experiência ela é comercializada. Não adianta nada a gente falar de experiências que não podem ser vendidas para o turista. Então, as experiências, e inclusive é um dos nossos critérios do CAE, né, Carol? Ela tem que ser comercializada para o visitante, no nosso caso, estrangeiro. E lembrando que a experiência é fundamental para que a imagem do destino seja cada vez mais positiva lá fora. Dito isso, resolvemos criar aqui na Embratur o CAE, né, que é o nosso Cadastro Automático de Experiências. Ele é um projeto, né, pensado pela Gerência de Experiências e Competitividade Internacional,
E dentro desse projeto, nosso grande objetivo é conseguir mapear e organizar as experiências brasileiras de lazer, para fazer uma curadoria dessas experiências para colocá-las na vitrine do Brasil no exterior. E aqui é muito importante que a gente fale de diversidade, de autenticidade, porque a gente quer cada vez mais trazer experiências novas para o turista. Porque o que fica na memória do turista quando ele faz uma viagem, muitas vezes é o que ele fez de novo no destino. É a novidade. Então, a gente quer ver aí muitas experiências que tragam isso, né? Tragam essa novidade, que não sejam mais das mesmas experiências, para que a gente consiga colocá-las nessa vitrine do Brasil no exterior. E como é que a gente vai mapear e organizar essas experiências? É por meio da ferramenta chamada CAE, que é o nosso Cadastro Automático de Experiências. Aqui está o QR Code para acessar o CAE. Eu também, a Ana Carolina vai colocar também o link no chat, e vocês também vão receber, né, vários comunicados, e-mails com o link para acessar depois. E o CAE é justamente a nossa ferramenta para fazer esse mapeamento das experiências voltadas para o mercado internacional. A gente quer catalogar essas experiências, né, que sejam mais autênticas, mais sustentáveis, para que o turista internacional possa usufruí-las. E para quem se destina esse projeto, né? Para operadoras de turismo, para agências, para receptivos que estão nos destinos oferecendo essas experiências, para meios de hospedagem que também oferecem experiências, restaurantes, coletivos, guias de turismo, né? E todos os outros negócios que ofereçam experiências e comercializem experiências, né, nos territórios. Então, esse é o nosso grande público-alvo, ele é bem abrangente mesmo, então por isso que a gente busca mesmo essa variedade, essa diversidade de experiências. E aqui a gente tem uns elementos que compõem a internacionalização da experiência. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando de experiências que são para o mercado internacional, existem sim alguns elementos que a gente precisa se preocupar com mais carinho, né, para que ela consiga atender ao turista estrangeiro. Então, quando vocês forem preencher o CAE, que é o cadastro, vocês vão ver que as perguntas elas são muito pautadas nesses elementos. Então, assim, quais são as estruturas que a experiência, né, está envolvida, está presente, quais são os serviços oferecidos, se ela está em outros idiomas ou se tem atendimento em outros idiomas, se é uma experiência que se preocupa com a sustentabilidade, com a inclusão, né? E aqui a gente diz sustentabilidade ambiental, né? Sustentabilidade social, inclusão a gente fala de pessoas com deficiência, de idosos, né? Da comunidade LGBT+. Então a gente está pensando em todos esses elementos. E, obviamente, quando a gente está falando também daquelas experiências para o mercado internacional, a gente tem que se preocupar com a promoção e comercialização, né? Então, se essas experiências elas já estão sendo comercializadas, como elas estão sendo comercializadas, e, por fim, se existem certificações, se a experiência ela tem alguma certificação, algum prêmio, né, de sustentabilidade, alguma certificação ISO de segurança, a gente pensa em todos esses elementos, tá certo? Então, os nossos colegas da Destinos Inteligentes, eles vão mostrar o passo a passo de preenchimento e vocês vão ver que esses elementos, eles fazem parte, né, deste mapeamento que a gente está fazendo. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Destinos Inteligentes. Então, só para contextualizá-los, a Destinos Inteligentes é a solução tecnológica que desenvolveu a ferramenta do CAE, né, numa plataforma muito fácil de usar, muito bonita, né? Ela nos salvou, porque a gente ia fazer esse mapeamento antes num questionário do Google, e quando a gente foi apresentado a Destinos Inteligentes pelo Embratur Lab, eles vieram aí com essa solução tecnológica para que a gente faça de uma maneira mais organizada e mais profissional, né, esse mapeamento. Então, agora também passo a palavra para que eles possam apresentar não só a empresa da Destinos Inteligentes, mas também entrar nesse detalhamento do cadastro automático de experiências do nosso CAE. Então vamos lá, obrigado, Matheus. Bom dia a todos, bom dia, Brasil. Meu nome é Edmar, eu sou responsável pela tecnologia da Destinos Inteligentes, né? E aí, numa parceria com a Embratur Lab, nós, então, conseguimos aqui desenhar uma solução inteligente. Ela foi fundada em 2018, né? Então, nós rodamos um piloto com Brotas e Ibitinga, na nossa plataforma. Em 2022, a gente estava com 22 cidades e agora, 2023, finalizamos já em 60 cidades e 5 estados, né? Então, nós já temos aí 28 IGRs, né? Regiões turísticas, endereçamos rotas, estamos aí em várias cidades e estâncias
IMITs turísticos. E onde estamos, né? A gente já está com 63 municípios, 5 estados, 1.900 eventos já promovidos pela nossa ferramenta, mais de 8.000 estabelecimentos cadastrados, com locais, tudo segmentado, com locais de acessibilidade, se é pet friendly. A gente também endereça toda a parte de base comunitária, artesãos, guias, agências, condutores. A nossa plataforma, a sua ferramenta fala em 10 idiomas, né? E temos bastante já downloads aí, 25.000 downloads. Um pouco da nossa equipe aqui, o board, né? O Rodrigo Raineri, que é o nosso CEO, eu como tecnologia, o Lisandro na operações, a Thalita no comercial e a Luciana na parte de conteúdo, toda a parte de gestão de conteúdo. E por trás de todas essas pessoas, a gente tem ainda uma equipe bastante competente aqui, mais ou menos umas 15 pessoas também, tratando toda a parte aí de conteúdo e curadoria, né? E vendas e assim por diante. Nós fomos acelerados pela Embratur Lab e também pela Google Startup. Nós temos parcerias estratégicas aqui com a Precesp, que é a Associação das Prefeituras das Instâncias Turísticas de São Paulo, o CPQD, Sebrae e aí a Embratur também, né? Nós fomos aí, isso aqui foi no Web Summit em Lisboa, em que nós fomos apresentados no painel pelo Roberto Gevaerd e pela Ana Biselli lá na Web Summit, Lisboa. Agora acabou de acontecer o Turistec Hub, em que a Destinos Inteligentes foi a grande vencedora aí, que é a startup em crescimento. Então, ganhamos aí, estamos muito felizes de ter conquistado esse prêmio do Turistec Hub. E a gente está rodando também lá no Rio de Janeiro, como fruto dessa parceria, dessa POC da aceleração, um estudo de demanda. Então, nós temos entrevistadores aí que estão fazendo toda a parte de estudo de demanda lá nos principais atrativos do Rio de Janeiro para conhecer um pouco do perfil do turista. Quem é esse turista estrangeiro? Quanto tempo ele fica? Para onde ele vai depois que ele chegou no Brasil? Então, tudo isso nós estamos rastreando e catalogando isso com estudo de demanda. Nós também criamos e desenvolvemos aqui em parceria com a Embratur rotas turísticas para pessoas com deficiência, para crianças, para o público LGBT. Então, fizemos uma série de rotas aí, está publicada no aplicativo Destinos Inteligentes. Quem quiser pode fazer o download, é gratuito, tá? Que vai ter acesso aí a todas essas rotas e tudo mais, né? E o que é a plataforma Destinos Inteligentes? Então, é uma plataforma composta de duas ferramentas. É um painel de gestão, onde as prefeituras e as associações cadastram todos o inventário turístico, como hotéis, restaurantes, atrativos, e também pode publicar rotas e eventos. E tudo isso fica disponível no aplicativo, né? E conforme o usuário vai utilizando, você tem uma visão de mancha de calor, de onde está o turista. Você tem uma série de indicadores de segmentação aqui por tipo, né? Informações cadastro, acessibilidade, quantos estabelecimentos você tem com acessibilidade, LGBT e assim por diante, né? E aí tudo isso fica no aplicativo. Então, o aplicativo, ele é um guia digital das cidades para todos os atrativos, hospedagem, agências, todas as rotas, eventos, pesquisa de demanda, 10 idiomas e é o guia da cidade, né? O guia do turista aí que a gente está endereçando. Já estamos começando também trabalhos lá em Portugal, então a ideia é a gente começar, a gente vai querer ser o hub de experiências e eventos para esse turista estrangeiro, para ele conhecer aqui o Brasil, né? E nessa parceria com a Embratur, então, vendo um pouco do alinhamento que nós tínhamos aqui, nós conseguimos aqui, então, desenhar uma ferramenta para que todos vocês possam cadastrar as experiências para esse turista estrangeiro. Então, nós criamos aí, como o Matheus falou, o CAE, o Cadastro Automático de Experiências, né? Que ele é acessado através desse link, www.destinosinteligentes.tour.br/CAE. A Carol, ela vai colocar esses links logo mais aí no chat para que todos tenham, e também foi já publicado aí o QR Code dele, né? Vou entrar um pouco na ferramenta para mostrar para vocês um pouco da dinâmica, né? De como é que funciona aqui todos os passos de cadastramento aqui da experiência. Bom, então eu vou acessar aqui o CAE, e aí, então, vou ser aqui uma pessoa começando do zero, né? Então, se eu não tenho uma conta, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui para começar a criar conta.
Então, aqui vai vir uma explicação do que é o CAE, né? Ele foi criado aqui pela Embratur, e todo aqui um descritivo do que é o CAE. Vou clicar aqui em próximo. Aqui tem um pouco dos termos da LGPD. Vou autorizar. Vou clicar no próximo. Então, agora é só fazer o quê? O preenchimento para eu criar a conta. Então, vou colocar aqui as informações pessoais. Então, vou colocar aqui meu e-mail, né? O estado, né? Então, eu escolho aqui o estado e aqui a minha cidade. Ótimo. Feito isso, agora vai vir o quê? O cadastro da empresa, né? Uma vez que eu cadastrei a minha conta, que é a minha conta de login, agora eu vou cadastrar aqui a minha empresa, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome da empresa, vou colocar aqui o responsável, o e-mail desse responsável, o WhatsApp, caso tenha, o estado, cidade, o ramo de atuação, né? Então, dentro do ramo de atuação, a gente tem aqui agência de turismo receptiva e emissiva, agente dependente, artesão, artista, consultoria, entretenimento e lazer, gastronomia, guia de turismo, líder ou condutor, meios de hospedagem, operadora, produtor rural, terceiro, transporte turístico, né? Então, eu coloco aqui, seleciono o meu tipo de empresa, o CNPJ, se possui um cadastro ativo, um cadastro, né? Importante isso. Isso aí eu coloco agora o site oficial da empresa, Instagram, se tiver Instagram, o link do Facebook, do YouTube, o TikTok e outros links aí, caso você tenha aí, às vezes, uma bio, alguma coisa do tipo, né? E aí, quando eu clico em próximo, então, ele fala aqui que o meu cadastro está concluído e que agora chegou a hora de eu fazer o quê? De eu cadastrar as experiências, né? Então, agora eu posso ir aqui adicionando experiências, posso adicionar mais de uma experiência. Então, ao clicar aqui em experiência, ele vai abrir um formulário para mim. Deixa eu colocar aqui um zoom aqui que fique bom. Então, eu vou colocar aqui o nome da experiência, né? Que eu promovo, aonde essa experiência é promovida, porque existem empresas que promovem experiências em diferentes partes, em diferentes cidades aqui. Então, cada experiência ela pode ser alocada em uma cidade diferente. Agora, eu vou escolher o quê? O segmento, né? Até 3 segmentos que eu vou escolher que defina essa experiência. Então, vou colocar aqui, né? Uma experiência de aventura, sol e praia, ecoturismo, por exemplo. Em quais itens abaixo a experiência tem mais aderência? Então, agora eu vou ver a aderência da minha experiência. Ela tem aderência aqui em, por exemplo, cicloturismo, em bem-estar e arte e artesanato, né? Também até 3. Depois, com qual frequência ocorre essa experiência? Então, se for uma experiência sazonal, você vai colocar aqui temporadas ou meses específicos. Se não, uma vez ao ano ou o ano todo, se for algo recorrente, né? E se for outro, você também pode colocar outro aqui e especificar. Também especificar aqui um outro tipo de frequência. Sua experiência, se ela é adequada ou direcionada ao público LGBT, né? Então, quando ela é direcionada, é porque ela é específica para o público LGBT. Quando ela é adequada, ela é para todos os públicos, incluindo o LGBT, tá? Então, você pode colocar aqui se ela é adequada ou se ela é direcionada. A sua experiência atende pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, então você pode colocar aqui se ela tem deficiência física, se ela atende pessoas com deficiência auditiva, tá? Surdocegas, deficiência visual e assim por diante. Então, você pode marcar aqui os itens. Sua experiência ela é direcionada ou adequada ao público idoso, né? Sim, né? Ela pode ser direcionada, que é específica para o público idoso, ou não, se ela é adequada, ou seja, o idoso também pode
fazer parte dessa experiência, ela é promovida para ele também. A sua experiência é adequada para crianças e adolescentes, então é a mesma coisa, né? Se ela for específica para criança direcionada, se não, ela é adequada, tá? Se não, não atende, também pode ser. Se a sua experiência faz parte de alguma rota, roteiro ou circuito turístico, indique o nome. Então, você pode falar aqui, né? Qual é o roteiro que essa experiência ela pode fazer parte. Sua experiência recebe estrangeiros de onde? Então, você pode colocar aqui Bolívia, Estados Unidos, França, e se tiver algum outro país, você pode colocar aqui algum outro país que não faz parte da lista e assim por diante, tá? Pode colocar à vontade aqui os itens. Sua experiência oferece um outro idioma além do português? Então, assim, inglês, atende totalmente. Espanhol, atende totalmente. Italiano, parcialmente. Alemão, não atende. Francês, parcialmente. Então, você pode ir marcando aqui quais idiomas você vai conseguir atender esse público estrangeiro. Depois, se a sua experiência é oferecida em algum outro idioma diferente do listado acima, tá? Então, de repente, você pode colocar aqui que ele também é oferecido em árabe, por exemplo, né? Vírgula, japonês, tá? Se a sua experiência não é oferecida em outro idioma, você tem a disponibilidade de contratar um profissional especializado, né? Então, você tem como contratar aí um tradutor, um guia que fala outro idioma? Então, se sim, você coloca aqui, tá? Se sim ou se não. Apresente aqui os links ou referências, exemplos de experiências que é oferecidas em outros idiomas, né? Placa, menu, site. Então, se você tiver esses links ou suas referências, né, de como essa experiência é oferecida, você pode colocar aqui, né, um link de um panfleto, um link de algum material de promoção que você coloque aqui um determinado endereço do material, tá? A sua experiência está posicionada como sustentável ou responsável? Então, nós temos aqui, sim, sustentabilidade ambiental ou social, ambas ou não, tá? E depois vem as ODS, né? Que é o quê? A agenda da ONU. Então, quando a gente está falando aqui de ODS, deixa ele carregar aqui. Espera aí. Aí. Então, aqui, ODS é o mapa, né, de sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, tá? Então, qual dessas ODS aqui que você se enquadra, tá? Então, você pode marcar aqui, né? A educação de qualidade, trabalho decente e assim por diante, tá? Qual ODS que faz parte. Aqui você vai apresentar links ou referências de exemplos como a sustentabilidade está presente na experiência, tá? Depois, a sua experiência já é promovida internacionalmente em outros idiomas, então como que essa experiência ela é promovida? Se ela é um evento segmentado, se é um roadshow, campanha de mídia offline, feiras multiprodutos e assim por diante, né? E também tem aqui como marcar outro e você descrever aqui a forma como ela já é promovida internacionalmente. Deixa eu marcar aqui. Tem itens aqui que são obrigatórios. Todos esses que estão marcados como asterisco, eles são obrigatórios, tá? Então, eu preciso preencher aqui. Depois, se não tem aqui um link, então você pode vir aqui e colocar aqui, ó, não tem. Aqui, ó, não está posicionado, ó. Caso não tenha, você pega aqui e coloca, não está posicionado. Se a sua experiência possui uma comercialização internacional, selecione como, né? Então, venda direta. Gostaria de compartilhar fotos da sua experiência com a Embratur? Então, coloque aqui até 3 fotos para a sua experiência. Então, se você clicar em sim, ele vai abrir aqui para você selecionar algumas fotos, tá? Então, vou colocar aqui algumas fotos, enviar. Depois, se a sua experiência possui alguma certificação ou foi vencedora, indique o nome, né, dessa certificação. Então, você pode colocar aqui o nome da certificação que você já ganhou, a duração dela, esse aqui é um dado opcional, tá? Que às vezes uma experiência ela tem aqui, então vou colocar aqui um dia todo. E descrição da experiência, aqui onde você vai, então, descrever a experiência, tá? E aí, feito isso, é só gravar, tá?
E aí, se tiver algum problema na gravação, na gravação faltando algum campo, ele sinaliza. Então, ele vai colocar em vermelho ali que falta sinalizar. Bom, bacana, cadastrei a minha experiência. Eu sei que alguns dos usuários teve até problema no cadastro da experiência, não conseguiu fazer, uma época atrás que a gente estava aqui vendo alguns problemas que estavam tendo acontecendo, banda, etc. E aí, o que acontece quando o usuário sai, né? Então, quando o usuário sai do sistema e ele quer um dia voltar e cadastrar novas experiências, então ele pode vir aqui, acessar aqui o mesmo link, colocar aqui a senha. E aí, feito isso, ele volta no mesmo painel. Então, se ele quiser cadastrar uma nova experiência, basta ele vir aqui, clicar aqui em cadastrar experiência, né? E aí começar aqui o cadastro de uma nova experiência. Pode ir cadastrando várias experiências, tá? Se eu tentar salvar aqui, ele vai me avisar, ó, que está faltando aqui o campo, né? E aí eu continuo, então, a preencher aqui o estado, etc. Tá? Então, esse é um pouco da ferramenta. A gente tentou fazer ela da maneira mais simples possível para que fique sem dúvidas, né? Às vezes você pode ter alguma dúvida aí com relação ao preenchimento dos campos e tudo mais, mas nós estamos aqui para isso, né? Para sanar essas dúvidas aí, para a gente explicar um pouquinho do que é o sistema em si. Matheus, é isso, um pouco do sistema aqui do CAE. Perfeito, muito obrigado pela explicação. Gente, vocês puderam perceber que ele é bem didático mesmo, né? Ele é um pouco comprido, sim, porque a gente tem que pensar que existem todos esses elementos, né, que fazem uma experiência ser internacional ou não. Então, ele é, sim, um questionário para ser feito com um pouco mais, né, de calma, né, que é bom, às vezes, até entrar pelo próprio computador, apesar de fazer pelo celular. Mas, assim, é bom que vocês puderam dar uma olhada e entender que esses elementos são importantes para a gente poder realmente mapear aquilo que para o mercado internacional. Hoje, aqui na Embratur, a gente implementou esse projeto justamente para a gente começar esse mapeamento de experiências para o mercado internacional, né? Então, para o público, né, para as experiências, para os negócios nos estados, né, nos territórios, ela é a nossa porta, né, de entrada para entender e conhecer essas experiências. Então, o cadastro ele vai ficar aí ativo. Então, assim, se você é um receptivo que tem 50 experiências, você não precisa cadastrar as 50 experiências, né? Você pode ir cadastrando aos poucos, você pode cadastrar aquelas que fazem mais sentido para o mercado internacional, né? Não precisa ser um cadastro alucinado de tudo agora. Então, a gente pode fazer aí as coisas com mais calma, fazer até vocês mesmos, né, pensarem naquilo que faz mais sentido para o mercado internacional ou não. E outra coisa que é muito importante deixar clara também, que a promoção internacional ela não é automática, né? Então a gente está numa etapa de mapeamento, porque como a gente está começando a falar de experiências agora, também aqui na Embratur, a gente precisa entender o que nós temos de oferta, né? Para que a gente consiga colocá-las na vitrine. Então, agora a gente está fazendo esse mapeamento. Depois que a gente fazer essa etapa de mapeamento, que vai ser perene, que daí entraremos numa etapa de entender aquilo que já está pronto, né, para o mercado internacional e aquilo que ainda precisa de mais qualificação. E depois que a gente fizer essa curadoria daquilo que já está pronto para o mercado internacional e aquilo que precisaria de mais qualificação, que a gente vai entrar com as nossas outras soluções, os nossos outros projetos, tanto para fazer a promoção daquilo que está pronto, como para ajudar e apoiar a qualificação daquilo que está quase pronto, quase lá para o mercado internacional. Então é importante, né, deixar claro que o CAE, nesse momento, ele é para nós mapearmos e entendermos a oferta, para daí posterior alocação dessas experiências prontas para o mercado internacional nas nossas outras ferramentas da Embratur, né, como as galerias, feiras, etc., nossas outras inúmeras ferramentas de promoção que a gente tem. Então, nós ainda estamos nessa fase de entender o que nós temos de oferta. Lembrando, né, que nosso papel hoje da Embratur é internacionalização,
e aquelas experiências prontas, né, para internacionalização vão estar nas ferramentas, e a parte de qualificação também vai ser feita e apoiada pelos nossos parceiros, né, como o PRAE, como o próprio Ministério do Turismo, as secretarias estaduais de turismo. Então, a gente também está ativando esses parceiros para que eles nos ajudem, principalmente para aquelas experiências que ainda estão, né, quase prontas para o mercado internacional. Né? Então, a gente tem aí uma rede, né, de parceiros. A primeira pergunta que a gente teve aqui é uma para você, Edmar. Como fazer para editar a conta? Eu acho que a pessoa quis dizer, talvez ela tenha errado algum dado, como que ela faz para editar a conta? Acho que não a experiência. Se ela consegue voltar para fazer algum tipo de edição. Essa função vai ser liberada semana que vem. Eu respondi aqui para a pessoa, tem em particular aqui. Semana que vem a gente vai liberar isso daí, para poder editar tanto os dados da empresa, quanto também a conta. Tá? Então, semana que vem já vai estar liberado aí a parte de edição. Perfeito, né? Aqui tem uma outra pergunta, talvez seja para mim, né? O roteiro rural do café deve ser cadastrado como produtor rural? Eu entendo que o roteiro rural você vai cadastrar a experiência, roteiro rural do café, tá? A experiência como um todo, né? E daí, nas perguntas mais específicas você pode especificar, né? Se ela é oferecida por 1 ou 2 produtores rurais. Não sei exatamente qual roteiro rural do café é esse, mas você pode cadastrar como uma experiência. O roteiro rural do café é uma experiência completa e nas especificações da experiência você explica, né? Quem que está envolvido, né? Quais destinos estão envolvidos nesse roteiro. Então é mais nesse sentido, mas você cadastra ela como uma experiência completa. Roteiros, rotas, pessoal, é uma experiência, pode cadastrar como uma experiência. Não precisa cadastrar separadamente, tá? A não ser que você tenha produtores rurais específicos desse roteiro que queiram cadastrar. Por exemplo, você tem um roteiro rural e tem um produtor rural que faz visitação ao campo de morango, por exemplo. Você tem um produtor rural que faz visitação ao café, que são experiências diferentes, daí você pode pedir para que esses produtores rurais cadastrem as experiências que eles oferecem. O gestor desse roteiro rural, você pode cadastrá-lo como uma experiência só e nas especificações explicar, né, os tipos de atividades que podem ser realizadas. Tem outra pergunta aqui, como a gente vê a qualificação do que não está pronto, acho que é um pouco daquilo que eu acabei de responder. A gente vai ativar, estamos ativando nossos parceiros como Sebrae, Ministério, secretarias, para que nos auxiliem com essa parte de qualificação também para internacionalização, tá certo? Experiências como um festival e eventos, que dependem de captação, de autorização e várias outras variáveis. O ideal é esperar a confirmação para colocar no CAE? Olha, essa pergunta ela é muito interessante. Daí eu até não sei quem fez, mas eu vou dizer aqui, de qualquer coisa que estiver no chat, é o seguinte, depende muito. Ele é um evento perene? Né? Se é um evento que acontece todo ano, independente da captação, eu acho que vale sim colocar, né? Se ele é um evento que vai acontecer uma vez só e não tem continuidade, né? Então acho que é importante esperar sim a confirmação para colocar no CAE, tá? Mas se ele é, por exemplo, uma festa da uva, uma festa, um festejo junino, se é alguma coisa da comunidade, né, folclórica, local, autêntico, que acontece todo ano e que a captação, né, de recursos, etc., vai depender muito de ano para ano, pode colocar assim. Daí ali tem uma pergunta de sazonalidade, mas a gente não precisa especificar a data exata que vai acontecer, né? Você pode colocar que acontece, por exemplo, anualmente ou semestralmente, só para a gente entender essa experiência, né? Para que daí, no momento que a gente for fazer a ativação dessa experiência na vitrine, daí sim que a gente vai atrás, né, da data exata que vai acontecer. Nesse primeiro momento de mapeamento, é importante a gente entender um pouco dessa sazonalidade da experiência. E não só para evento, mas às vezes você tem um tour que acontece numa época determinada do ano, por exemplo, uma experiência para ver as cerejeiras florescerem no interior de São Paulo. As cerejeiras, elas só florescem uma vez ao ano, né? Elas não florescem o ano todo. Então é importante que também coloque essa informação para que a gente saiba que existem algumas experiências que elas acontecem em certo período de tempo, assim como existem experiências que vão acontecer de segunda a segunda, né? Então a gente tem aquela questão, aquela pergunta ali da sazonalidade, tá? Quantas experiências podem ser cadastradas? É uma outra pergunta que a gente tem aqui.
Edmar, você vai ter que me lembrar. A gente acho que não colocou um limite por empresa, ou a gente colocou, não lembro, não colocamos, né? Então, assim, não tem limite. Eu acho que vai muito daquilo que a gente falou anteriormente, de você também. Vai depender muito do seu tempo para cadastrar as experiências, mas, assim, pense muito nas experiências que fazem sentido também para o turista estrangeiro, né? Aquelas que estão mais prontas. Eu entendo que se você, por exemplo, tem um receptivo e você tem vários produtos no teu receptivo, tem aqueles que estão mais prontos para o mercado internacional, tem às vezes aqueles que são mais voltados para o mercado doméstico. Então você também pode fazer esse penso para fazer esse cadastro. Mas assim, no sistema não existe um limite de cadastro de experiência em negócio, tá bom? Com toda certeza, por favor, inclua o seu roteiro, né, da plataforma. Coloque esse roteiro, né, o nome do roteiro é muito importante, né, não precisa ser roteiro do Rio Aldeia Indígena, né, provavelmente deve ter um nome, né, para esse produto, que é o que você vende, e daí nas especificações do roteiro você explica, né, por onde que ele passa, quais são as atividades que estão dentro dele, se está envolvido gastronomia, alguma degustação, se está envolvido alguma atividade nessa comunidade indígena, você pode, né, especificar isso na descrição ali da experiência, tá bom? O nome da empresa aparece junto com o roteiro? Exatamente, assim, toda experiência que você cadastrar, ela vai estar linkada à empresa que está oferecendo essa experiência, tá bom, pessoal? Então, assim, a experiência ela não vai ser oferecida pela Embratur. Novamente, a Embratur é uma agência de promoção internacional. A Embratur ela não é uma agência de viagens. A gente não vai vender nada, né? Nós não fazemos comercialização. Quem vende é a empresa que está oferecendo essa experiência. Então, tudo vai estar linkado, a experiência vai estar linkada a essa empresa que vende ela. Mas as experiências que elas estiverem, né, prontas para o mercado internacional, elas vão estar nessa vitrine da Embratur, sempre linkadas a quem faz essa comercialização. Isso num estágio futuro, lembrando que a gente só está no estágio de mapeamento agora ainda, né? Mas é o nome da empresa que aparece junto com o roteiro, sim. Outra pergunta aqui, após a experiência acampada na plataforma, tem como saber se o turista tem escolhido a minha experiência no destino? Aí que tá, novamente, né? A gente não está fazendo ainda o marketplace dessas experiências. A gente tem ideias futuras, né, Edmar? Quando o turista ele for fazer a compra dessa experiência, ele vai comprar direto com a empresa, tá bom? Nesse primeiro momento. Não, a compra e a venda ela não passa por nós, tá? Estou vendo várias perguntas aqui. Tem mais uma. Caso haja um produto, atividade, que mais de uma agência operadora trabalhe, é possível que todas as agências adicionarem a mesma atividade na plataforma? Ou a mesma atividade pode ser adicionada apenas por uma agência? A gente geralmente pede para que se cadastre aquela experiência que a sua agência está comercializando. Então, a gente pode entender, por exemplo, vamos lá, estamos numa cidade grande, vou dar um exemplo bem básico, né? Como Rio de Janeiro, e você tem ali um city tour pelo Rio de Janeiro, né? City tour pelo Rio de Janeiro, várias empresas oferecem, vários receptivos oferecem. Mas imagino que cada um com o seu diferencial. Eu acho que a ideia aqui é que cada empresa cadastre a sua experiência, apesar dela ser a mesma, só que ela é a mesma no sentido do que vai ser oferecido, mas existe um diferencial de quem está oferecendo. Então, acho que é isso que você tem que mostrar na hora de fazer o seu cadastro. Somos da IGR AD Tour Campos Gerais do Paraná. Gostaria de saber se com o nosso login e senha conseguimos cadastrar as experiências turísticas formatadas por diversos empreendimentos aqui da região por meio de um projeto do Sebrae, ou se cada empreendedor deverá cadastrar individualmente. Essa pergunta, pessoal da IGR e da ADTOR, isso vai depender muito de como que vocês trabalham aí na região de vocês. Porque a gente não pode generalizar, porque existem regiões turísticas onde você existe essa atuação da IGR, que pode fazer isso de uma maneira centralizada, assim como existem outras regiões que não existe essa centralização. Então, acho que vai depender muito do engajamento de vocês com os empreendimentos. Se para vocês é mais fácil fazer uma promoção como IGR, né, Campos Gerais do Paraná, não vejo problema nenhum em fazer esse cadastramento das experiências, né. Somos da agência Massaí OK, estamos em Maceió, Alagoas, com turismo voltado à arte, cultura, gastronomia, visita aos povos originários.
Podemos cadastrar segmentos propostos pela empresa? Exato. Todos esses segmentos, eles estão lá. Então, quando você cadastrar uma experiência, você pode escolher até 3 segmentos e nichos que fazem parte daquela experiência, né, Edmar? Você explicou anteriormente. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma experiência para degustação de produtos de povos originários, né? Ou um almoço numa comunidade indígena. Quando você cadastrar essa experiência, você pode elencar. Essa experiência faz parte do segmento de gastronomia, de povos indígenas e de cultura, por exemplo. Então, lembrando aquilo que eu falei no começo, né? As experiências, elas não são de um segmento só. As experiências, elas podem ter uma mescla de segmentos, tá bom? Outra coisa que é muito importante, só voltando para aquela questão da IGR Campos Gerais do Paraná, as operadoras, elas também podem juntar vários serviços, né, para criar uma experiência com maior valor agregado, tá? Isso é importante de dizer também. Então, assim, não tem problema você, né, fazer parcerias ou de vários empreendimentos que juntos, né, fazem uma experiência única e você cadastra isso. Então, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos ver aqui. Olá, Matheus. Em relação aos dados obtidos através desse mapeamento, as secretarias de estados terão acesso ao login individual para análise dessa oferta turística? Essa questão a gente ainda está verificando, tá? Então, não temos um retorno para falar sobre isso agora ou não, né? Esse é um projeto mais da Embratur mesmo, para a gente entender um pouco desse mapeamento de experiências para o mercado internacional, né? Que será utilizado para a nossa promoção do Brasil no exterior. Mas é muito bom, né, essa pergunta, porque a gente já coloca aqui também nas nossas tarefas futuras de entender como é que a gente faria esse intercâmbio com as secretarias de Estado. Mas no momento, respondendo a tua pergunta, não, as secretarias de Estado, elas não têm acesso ao login individual, tá bom? No caso de uma associação indígena que oferece roteiros em comunidades, em parceria com algumas operadoras, é melhor que o cadastro seja realizado pela associação, confere? E se os operadores quiserem cadastrar os roteiros, podem adicionar também, correto? Sim, eu acho que a associação ela pode adicionar, ou a associação ela pode combinar com essas operadoras para que elas façam um cadastro único. Só que é claro que a operadora ela vai ter aí mais de um produto sendo oferecido. Então, provavelmente a operadora vai querer cadastrar outros produtos também, tá? Mas não tem problema nenhum, né, em esse cadastro também acontecer pela associação. Só que daí, quando a associação for fazer o cadastro, é importante que a associação descreva, né, tem uma pergunta lá sobre comercialização, e já descreva e diga que essa experiência está sendo comercializada, né, por outras operadoras, por exemplo, tá? Não, tudo certo. Eu estava lendo aqui algumas coisas, as pessoas falando a respeito, né, do marketplace e tudo mais, que você já respondeu. Então, também estou dando uma filtrada aqui. O Michael perguntou aqui, por exemplo, que ele viu que no aplicativo não tem leituras da cidade, mas é a promoção ali da cidade na plataforma Destinos Inteligentes. O cadastro do CAE, a experiência do CAE é uma outra coisa, que aí vai ser promovido pela Embratur, né? Então, elas são coisas independentes. A gente está só provendo aqui a plataforma. Pode ser que um dia a gente integre, né? Que a gente pegue e promova essas experiências dentro do aplicativo. Mas, por enquanto, a gente está atuando de maneiras distintas. Tá? Exatamente. E é muito importante também, né, reforçar que a gente aqui na Embratur apoia e estimula o trabalho integrado de vários players, né? Então, quando a gente está falando, né, até já adiantando um pouco a próxima pergunta, é muito importante que, assim, o mundo ideal é que as experiências, obviamente, elas estejam aptas para essa comercialização internacional, e as operadoras, elas têm já essa expertise, muitas vezes, de fazer essa comercialização. Então, esse cadastro, né, em parceria com operadoras, agências, ele é muito importante. E eu até respondo essa colega, ou esse colega que colocou aqui, ó, Matheus, trabalho com marketing digital para operadores de turismo sustentável. E eu já trabalho com experiências de diversos operadores. Como posso fazer para cadastrar essas experiências? No meu nome ou eu crio o cadastro das empresas parceiras? Eu acho que isso você tem que combinar com as empresas que são parceiras suas, né? Porque como o produto é delas, eu entendo que mesmo que você cadastre, você tenha que ter uma autorização, né? Uma conversa com elas para cadastrar o que está oferecendo, né? Se você trabalha com o marketing dessas operadoras e não com a comercialização em si, eu acho que é importante, né,
combinar que seja feito um cadastro pela empresa que oferece, para que a gente também saiba qual empresa está oferecendo. Mas nada impede que você faça esse exercício de cadastrar, tá bom? Também atuo com artesanato, com foco na Rota da Cantareira. É possível cadastrar produtos, souvenirs para participar da curadoria e futura vitrine da Embratur? Olha, hoje a gente não tem um cadastro do produto artesanal em si, ou do souvenir. O que você poderia cadastrar é alguma experiência de visitação ao produto, ou uma experiência para que o turista, por exemplo, às vezes eu tenho um ateliê de cerâmica que faz souvenir, e eu tenho uma experiência aqui onde o turista pode reservar e vir fazer 1, 2 horas no meu ateliê de cerâmica, por exemplo. Seria o cadastro dessa experiência, né? Ou a experiência de visitação ao ateliê, mas não do produto artesanal em si, tá bom? A Detour Campos Gerais. Considerando que, por enquanto, é fase de mapeamento, se nós efetuarmos o cadastro, haverá um novo procedimento para a divulgação das empresas validadas, diretamente com o empreendedor responsável em fase posterior? Exato, hoje é só mapeamento. Na hora que a gente for entrar na parte de promoção ou qualificação, né, dependendo da experiência, né, que for cadastrada, a gente, obviamente, vai ter ali um momento de sensibilização, né, com quem oferece a experiência. A gente já não vai sair aí oferecendo tudo que está na plataforma sem uma conversa aliada com quem está oferecendo a experiência, tá bom? Me lembraram aqui agora, até para a pergunta anterior sobre produtos artesanais e souvenirs, quem faz a internacionalização desse tipo de produto é a Apex, tá bom? Não é a Embratur. A Embratur a gente está trabalhando com as experiências turísticas, mas a Apex Brasil, né, que faz a internacionalização, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, e a Apex, ela tem aí vários serviços para artesanato, né, para esses produtos agregados, né, da cadeia que queiram ser internacionalizados, tá bom? Bom dia, Hostel Perugino em Mongaguá, São Paulo. É uma casa com herança italiana. A gente oferece o turismo estrangeiro, experiências como pesca esportiva, na maior plataforma de pesca em concreto armado da América Latina, e visita aos povos originários. Temos toda a estrutura mobília com estilo europeu e atendimento brasileiro. Mesmo começando agora sem experiências internacionais, isso com o público internacional, mesmo assim você pode cadastrar aqui o mapeamento. O mapeamento, ele é, né, para todas as experiências, e a gente vai fazer dentro dele, né, uma curadoria para ver aquilo que já está pronto para promoção internacional e aquilo que ainda precisa de mais qualificação. Então você pode cadastrar sim as tuas experiências, tá certo? Essa foi para o Hostel Perugino. Aqui, ó, acabaram de me lembrar também para aquela colega, ou para aquele colega que falou sobre cadastro de produtos artesanais, o próprio Ministério da Cultura tem um cadastro de artesãos, né? Então, entrar ali no site o nome é Cadastramento Único dos Artesãos do Brasil, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat também esse link, se já não colocaram, mas para a nossa colega, o nosso colega que perguntou sobre cadastro de produtos de artesanato, acho que daí o melhor caminho seria pelo Ministério da Cultura ou pela Apex, né? A não ser que você tenha uma experiência de visitação no ateliê e tudo mais, daí tem tudo a ver com o CAE também, né? Matheus, o Wesley perguntou aqui se ele pode tirar um print para postar no Instagram do projeto dele, Turista Campista. Pode tirar, sim, o print desse evento, pode postar no LinkedIn, e quando for postar no LinkedIn, já coloca o link do CAE para as pessoas se cadastrarem, né? Tem que aí divulgar, ajudar a gente a divulgar. Eu vi que a Amanda perguntou aqui, não sei se já foi dito, preciso montar o roteiro também em inglês para promoção internacional? Isso, Amanda. Exatamente. Se você não tem ainda a tua experiência em outros idiomas, você vai colocar no CAE que você ainda não tem outros idiomas, tá? Mas daí você provavelmente entraria naquela fase de qualificação. Para estar já na vitrine de promoção internacional, exatamente, tem que ter em outro idioma. O turista estrangeiro, não, a não ser que seja de Portugal, né, obviamente, mas o turista estrangeiro que vem da América Latina, que vem de outros países da Europa, que vem dos Estados Unidos, ele, pelo menos em inglês e espanhol, né? Diria que é o mais importante para começar.
Daí depois você vai vendo, se for recebendo italiano, se for recebendo francês, você vai aumentando aí a gama de idiomas da tua experiência. Mas é importante sim que estejam em outros idiomas, tá bom? Matheus, a gente pode ativar também a tradução automática pelo Google em 10 idiomas de toda a descrição da experiência, título também. A gente pode fazer isso daí, caso acho que seria interessante, né? Sim, hoje existem várias ferramentas, né, Edmar, que auxiliam na parte de tradução, né? A própria inteligência artificial, o próprio Google já faz a tradução de sites, então acho que hoje essa questão do idioma ela está cada vez mais facilitada, mas assim, o pré-requisito para estar na vitrine internacional estar em outros idiomas, tá? E sim, Amanda, a plataforma ela suporta esses documentos em outros idiomas. Eu vi uma pergunta aqui da Simone. Sou sócio da agência Melhore Turismo localizada em Santa Teresa. Estamos cadastrados e não aparecemos no mapa. Somente 2 agências estão aparecendo no mapa. Pode nos explicar, por favor? No mapa do CAE ou no mapa do turismo? Desculpa, eu vou Oi. abrir o microfone porque eu estou com problema no teclado. No mapa de experiências, que fica o cisne, né? O cisnezinho. Então, você clica no mapa, está aparecendo 2 agências próximas de nós. E a nossa não aparece. Entendi. Você saberia responder, Edmar? Você está falando do aplicativo, é isso? Sim. Sim. Você tem um mapa da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro. Sim. E aparecem alguns destinos, né, alguns atrativos turísticos, mas muitas das agências não aparecem, só 2, inclusive a nossa, a gente está cadastrado e não aparece aqui no centro. Nós somos de Santa Teresa, muito próximo a Lapa, né? Ah, ok, entendi. Bom, é o seguinte, quando você faz o cadastro da experiência no CAE ou da sua agência no CAE, isso vai para a base da Embratur, né? Isso daí vai para o projeto da Embratur do cadastro de experiências. O aplicativo Destinos Inteligentes, a plataforma que a gente citou aqui, ela é uma plataforma que a gente faz a venda com as cidades, com as prefeituras das cidades, né? E aí as prefeituras das cidades cadastram. O que acontece? Quando você cadastrar a experiência dentro do CAE, ela não vai aparecer no aplicativo. E a sua agência também não vai aparecer no aplicativo. Tudo isso vai ser utilizado, todo esse material que você cadastra no CAE é uma base que vai ser utilizada para a Embratur, para ela fazer o mapeamento das experiências. No futuro, nós iremos ainda decidir se essas experiências elas serão promovidas dentro do aplicativo ou não, né? Então, por enquanto, são coisas separadas, tá? Mas desculpa, mas a questão vocês têm um mapa ali no site, na plataforma de vocês, Destinos Inteligentes /experiências, não, minto, /mapa, e ali já tem alguns que aparecem. Eu não sei se está faltando da nossa parte. Não. Esses dados que estão aí aparecendo do Rio de Janeiro foi por conta da prova de conceito que nós estamos fazendo com a Embratur para as rotas temáticas e para o estudo de demanda. Então, nós cadastramos esse conteúdo, que foi totalmente aleatório, para que os turistas possam aí fazer a parte de rotas e também experiências dentro da prova de conceito da Embratur. Então ela não está 100% ativa ainda. Ainda não. Entendo. Tá bom. De qualquer forma, então, a gente pode continuar cadastrando as nossas experiências. Sim, com certeza. Isso. Tá certo. Obrigada. Eu que agradeço. De nada. Só para a gente também... Aqui, Edmar, a gente tem mais 2 perguntas, né? Se o cadastro no CAE deve ser feito em língua estrangeira, não necessariamente, pode ser feito em português mesmo, tá? Para essa etapa de mapeamento. E operamos cruzeiros fluviais pelo Rio do Pantanal. Cada roteiro é uma experiência diferente. Eu cadastro o cruzeiro e especifico as possibilidades de descrição. Olha, eu recomendo você cadastrar os roteiros de uma maneira diferente. Você cadastra a tua empresa e dentro da tua empresa você tem várias experiências que se desdobram em roteiros diferentes. Então, eu cadastraria eles de forma separada, tá bom? Minha sugestão. As agências de viagens terão as mesmas condições de valores junto aos fornecedores? Serão comissionadas? Oi, Mary, a gente não está falando de comercialização aqui,
aqui, né? Embratur nem a Destinos Inteligentes está fazendo a comercialização das experiências, tá? Então, não é o caso aqui, tá bom? Muitas pessoas aqui, né, colocando sobre as suas experiências para todos irem visitar. O bom do chat é isso, que a gente também aproveita para já ir falando as experiências que a gente tem no Brasil para que os outros possam ir conhecer, né? Kátia, por favor, poderia sugerir um aplicativo de tradução eletrônico? E, Edmar, você quer responder essa? Qual que é a pergunta? Por favor. A Kátia perguntou aqui se a gente poderia sugerir um aplicativo de tradução eletrônico. O próprio Google, né? O Google Sites faz isso, né? Translate.google, né? Sites. Google Sites. Estamos abrindo um camping e pensamos em expandir a experiência com turismo da bananicultura, o cultivo da banana. Eu acho que você pode ter duas experiências diferentes, uma experiência do camping e uma experiência da visitação à bananicultura. Até porque provavelmente essa experiência do cultivo da banana possa ser aberta para pessoas que não estejam no camping necessariamente, né? Então acho que pode ser separado. Tem algum cronograma? Imagino que esteja perguntando se tem algum cronograma para a promoção dessas experiências. Né, o nosso cronograma ainda está sendo finalizado, né? Então a gente começou a fazer esse mapeamento no finalzinho do ano passado. A gente ainda quer fazer esse mapeamento pelo menos aí, né? Até o final do primeiro semestre. Nossa ideia é que a gente continue. Então a gente tem sim algumas iniciativas, tá? Não sei exatamente o que você gostaria de saber com mais detalhes, mas de qualquer coisa você entra em contato com a gente e eu direciono você para a equipe que cuida dos mercados internacionais, tá bom? E tem uma novidade, a Air China vai começar a voar para o Brasil novamente agora este ano, né? Então, receberemos mais turistas da China. Ficamos muito felizes com a notícia do retorno dos voos da Air China. Edmar, essa talvez seja importante para a gente aqui, pelo que eu estou vendo, ó. Tem uma pessoa falando que está tentando cadastrar um tour fotográfico, mas daí não tem experiência, ou não tem a opção de cadastrar outro. Bom, a gente pode incluir lá a opção de outro, então, né, Matheus? Tá, pode ser, a gente pode verificar essa questão, tá? A China, entidades sem fins lucrativos, como associações e guias, podem cadastrar experiências? André, podem sim, por favor, né? Lembrando que são importantes que sejam experiências comercializadas, tá? Então, é bacana que seja uma experiência que tenha aí alguém por trás vendendo, nem que seja a própria entidade, tá bom? Tiago, esses produtos eles vão passar sim por não é por uma seleção, tá? A gente vai fazer uma avaliação daquilo que está pronto para o mercado internacional e daquilo que precisa, né, de mais qualificação para o mercado internacional. Sabe que tem muita coisa boa no Brasil, muita experiência que está aliada à sustentabilidade, à inclusão, né? Mas às vezes ela ainda falta ajustar alguns detalhes para estar sendo comercializados para o mercado internacional. Em quanto tempo as experiências serão validadas? É aquilo que eu já falei, cara, e a gente está montando o cronograma, né? Então a gente está fazendo um mapeamento aí até mais esse semestre. Seria uma curadoria de condições mínimas, correto? Não, João Paulo, não, assim, eu até passei os elementos que a gente faz, né, que a gente entende que compõe a internacionalização, essa tela aqui, tá? Então, obviamente que certificações da BNT, por exemplo, se você faz operação de experiências de turismo de aventura e você tem a certificação da BNT, obviamente que isso já é uma sinalização muito positiva para nós de que tua experiência está pronta para receber o turista internacional. Então, assim, ela não é um critério que vai excluir ou não você do sistema de promoção, mas é um critério que já nos garante uma segurança. Então, certificações, premiações, né, são, sim, elementos que nos ajudam nessa curadoria, tá bom? Das experiências. Mas eu respondi a outra pergunta. Então, Maria Luísa, hoje a gente só está fazendo mapeamento. A gente não tem marketplace. O turista, ele vai comprar, a gente vai fazer a promoção da experiência, a comercialização que ela tem com os operadores para fazer a venda, tá bom? Então, a gente nós não nos intervimos nessa parte, tá? Ó, a Cláudia está perguntando aqui, Edmar, na lista de experiências, a coluna de classificação da experiência, né? Ela é uma coluna para a gente... Você chegou a mostrar ela, né? Mas ela é uma coluna que a gente coloca, assim, qual que é o tipo da experiência, só para a gente ter uma ideia do que ela é, tá bom?
mas a gente vai, acho que, colocar nessa coluna aí outros também, né, para a gente poder mapear. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida que ficou ainda, sempre nos acessem. O nosso e-mail é cae@embratur.com.br, tá? Então, Matheus, eu assisti a live, fiquei com dúvida no cadastro, cae@embratur.com.br, tá bom? E a partir desse e-mail a gente vai direcionando aí as perguntas para vocês, tá? Tem uma pessoa pedindo os elementos, né, que compõem a internacionalização da experiência. Eu projetei aqui na tela novamente, tá bom? Wesley pediu. Cláudia, agora eu entendi a tua pergunta. Ela está com dúvida na informação de classificação e ela está aparecida como não classificado. Você sabe responder, Edmar, essa? É porque ela não está classificada porque a gente ainda não entrou nessa parte de avaliação, né, de curadoria. É isso, Cláudia. A gente só está fazendo o mapeamento agora, tá bom? Por isso que está aparecendo isso. Eu acho que é isso, então, pessoal. Edmar, querem fazer umas palavras finais aí da Destinos? Agradeço a todos pela presença. Estamos em busca aí de ampliar, né, nossa solução aí para várias prefeituras, para escalar aí para todos, né? Espero que essa solução que a gente tenha provido para a Embratur seja um grande trampolim para que vocês possam promover essa solução para o turista estrangeiro. E a gente não vai medir esforços para a gente conseguir essa conquista para todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Que ótimo. Eu quero agradecer, então, novamente, Edmar, a Destinos Inteligentes, Edmar, Lisandro, e, é claro, estender meu agradecimento a toda a equipe de vocês por essa parceria. Novamente, agradecer ao Embratur Lab, que é o laboratório de inovação da Embratur, né, por nos ter apresentado e por ter feito essa ponte para a gente trabalhar. Quero também aproveitar aqui para agradecer a Mônica Sâmia, nossa gerente de experiências e competitividade internacional da Embratur, né, que tanto acredita nesse projeto e que hoje resolveu ficar só nos bastidores, mas está aqui acompanhando tudo, e agradecer a confiança dela também, e agradecer a Ana Carolina, né, nossa auxiliar aqui do CAE, que está sempre em contato com vocês, né, em contato com a Destinos, e que está ajudando a gente aqui. Então, Carol, muito obrigado. E agradecer, claro, né, sem mais delongas, a todas e todos que puderam estar com a gente nessa manhã. Foi muito proveitoso, eu acho que a gente teve um público muito bacana. Fico feliz de ver tantas pessoas interessadas nesse projeto. Nos ajudem, inclusive, a divulgá-lo aí nos seus destinos, né, para os seus colegas de trabalho do turismo, para que a gente tenha várias experiências aí cadastradas no nosso CAE, para que daí depois a gente comece aí realmente a nossa etapa de curadoria e dessas experiências. Tá bom, pessoal? Novamente, muito obrigado. Se ficou mais alguma dúvida, não se preocupem. O e-mail é cae@embratur.com.br e a partir desse e-mail a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês possam ter aí no futuro e durante o cadastro das experiências de vocês na plataforma. Tá certo? Muito obrigado. Bom dia para todos e todas e a gente se vê numa próxima.